E aí galera, vamos para mais um capítulo de One Piece com a revelação finalmente de quem é aquele encapuzado igual o Shanks. Então fica aí para ver absolutamente tudo. A gente começa o capítulo com o grupo do Luffy que foi lá visitar o castelo, chegando ao castelo e entrando ao castelo. Todos eles ficam ali surpresos com a grandiosidade e também pelo fato de ter um monte de corpo morto de gigante bem na entrada. Tem um monte de esqueleto e o Road, que é a pessoa que está guiando todo mundo, que virou um dos súditos da Nami, mais um, né? Ele acaba falando que o Harold também era um guerreiro formidável. Ele era um dos maiores guerreiros. Então, na luta dele contra o Loki, apenas duas pessoas sobreviveram. O próprio Loki e o Jaru, que a gente também já viu e sobreviveu por sorte no caso do Jaru, né? Porque a gente viu o resultado. Mas foi uma grande guerra entre pai e filho e por isso que tem muitos cadáveres ali dentro do castelo que não foi utilizado desde a morte de Harold, o grande rei, o maior rei que eles já tiveram, segundo as lendas que o Road está contando. Depois disso, o Luffy vê em uma das caveiras que tem espalhadas por lá, uma caveira com chifres. E o Road explica que alguns dos gigantes tem uma linhagem sanguínea de uma tribo gigante ancestral, mas também tem outros gigantes que não vêm dessa linhagem pura dos membros ancestrais e por isso não tem esses chifres. O próprio rei Harold, ele também tinha chifres, mas só que ele acabou arrancando esses chifres porque, segundo Harold, ele dizia que esses chifres lembrava a guerra, esse tipo de coisa, e como a gente já sabe, o Harold queria ser um pacifista, então ele arrancou à força os seus próprios chifres, por isso que ele tem essas cicatrizes bem na cabeça. Depois dessa explicação, a gente também tem um flashback do Harudin, que é aquele outro gigante que a gente já está mais familiarizado. E o Harudin é meio irmão do Loki. Olha só, isso daqui eu não esperava que ele tivesse uma linhagem tão nobre assim. Na verdade, o Harudin é também filho do Harold com outra mulher gigante. A mãe do Harudin não podia se tornar a rainha de Elbaf porque ela era uma gigante de um outro país que não tinha aquela linhagem ancestral e tal. E Elbaf queria manter sempre a linhagem que eles têm. Então ela não podia ser a nova rainha. Por isso que Harudin, apesar de ser filho do Harold, ele não tinha como herdar o trono de Elbaf. Uma outra coisa legal também é que explica o porquê que o Road acabou seguindo o Harudin. Porque Harudin aí não tem uma linhagem muito boa, ele só tem metade do sangue ancestral, a outra metade não é tão pura assim, mas só que ele explica, o Road, que na sua juventude ele era muito zoado, sofria bullying por ser otaku, mas o Harudin gostava dele e chamou o Road para ser amigo dele. E também o Harudin, como sofreu um pouco de bullying por também ter uma linhagem não ancestral, uma linhagem que não é pura, o Harudin decidiu que ele gostaria de ser rei não só de Elbaf, mas de todas as tribos gigantes do mundo. Ele gostaria de unificar todas as tribos de gigantes e ser rei de todas elas. Por isso que ele foi pro mar e por isso que o Road decidiu seguir o Harudin. Mas enfim, para terminar essa primeira parte, o Luffy acaba encontrando dois gigantes caídos, que são os gigantes que foram nocauteados, derrotados ou mortos pelo Gunko. Então eles acabam encontrando esses gigantes, mas a gente não vê a consequência disso, porque a gente volta para onde o Loki está. E dessa vez, o Loki está sangrando, já está machucado. Gunko decidiu não só espancar o cachorro do Loki, que já é uma grande sacanagem, como o próprio Loki, para tentar convencer ele a se tornar um cavaleiro de Deus. Mas o Loki se recusa até então. Ele mesmo espancado diz que não quer se tornar um cavaleiro de Deus de jeito nenhum, que isso daí é algo absurdo. Ele realmente não gosta desse cavaleiro de Deus aí. E o mais interessante é que ele poderia simplesmente dizer que iria se tornar, se libertar e aí trair os dois no primeiro momento, mas ele decidiu ser honesto, o que eu achei bem impressionante de alguém que está preso por teoricamente ser alguém extremamente ruim. Então eu acho que ainda veremos um lado bom de Loki, mas isso daqui só é minha opinião. Fato é que a gente vê um pouquinho mais do poder de Gunko. Ela possui a Aro Aro no Mi,
a fruta da flecha. E os seus ataques, como a gente já viu, podem ser feitos através de uma flecha, mas não só isso. Ela também consegue utilizar essa flecha para direcionar o seu ataque e aumentar a sua velocidade e potência. Segundo a própria Gunko, o seu ataque, quando tem direcionado aí a flecha, é como se fosse indesviável, mas pode ser parado. Então já é uma fruta aí muito potente, por só fazer isso daí. De novo, para tentar convencer Loki, ela faz uma espécie de bota gigante e começa a espancar de novo o Loki, que de novo se recusa a se juntar aos Cavaleiros de Deus. Mas ele acaba sendo nocauteado, ele não aguenta, afinal ele está sendo preso, contido também por aquelas correntes, não podendo utilizar o seu poder, e ele está sendo espancado por um Cavaleiro de Deus. Então, uma hora de fato ele ia ficar nocauteado. Depois que Loki perde a consciência, a gente finalmente vê quem está debaixo do capuz e que parecia-se com um Shanks. Na verdade, é o Shamrock, filho de Fingardland, e ele é o líder dos Cavaleiros de Deus. Então agora a gente já pode dizer com 100% de certeza. Ele é o irmão gêmeo do Shanks, os dois são filhos de Fingardland e provavelmente esse Shamrock deve ser tão forte quanto o Shanks e talvez ele pode até mesmo superar o Shanks, já que ele tem os dois braços, né? Mas somente um embate entre os dois que eu não duvido que aconteça pra gente ter certeza de quem é o superior aqui. Cara, quem diria que a teoria do irmão gêmeo do Shanks seria verdade? Mas enfim, vamos continuar a história, porque Shamrock, ele fica um pouco decepcionado com o Loki. Ele diz que vamos ter mudanças de plano e pede para contactar lá o quartel-general deles, porque ele espera que o resto vá em uma direção um pouco mais inteligente. O objetivo deles, na realidade, é trazer os guerreiros de Elbaf para o lado do governo. Isso a todos os custos, mesmo que ele tenha que utilizar a força. Por isso que 2 dos Cavaleiros de Deus acabaram indo para Elbaf, incluindo o líder dele, o capitão deles, que é justamente o Shamrock. Acabando assim o capítulo de hoje, e na semana que vem a gente não vai ter pausa. Finalmente a gente viu quem estava embaixo daquele capuz, fiquei animadão, é o Shanks praticamente, só que do mal. Então eu quero muito ver esse cara em ação, principalmente contra o Shanks de verdade. Pô, adoraria ver um fight entre os dois, eu ficaria animadão. Ou do Luffy contra ele, eu gostaria de ver o Luffy ganhando, né? Óbvio. Mas a gente vai ter que esperar no mínimo até semana que vem. Vamos ter que esperar e por isso se inscreva nesse canal para não perder absolutamente nada de One Piece.